Bom dia a todos. Queria, antes de mais nada, parabenizar a Fundação Getúlio Vargas por esse evento. E, dada a exiguidade de tempo, eu vou direto ao tema. Nós estamos tratando hoje aqui de 3 temas fundamentais quando se fala em reforma tributária. Equidade, inovação e competitividade. E eu optei até pelo fato de estar na FINEP hoje, que é a Agência Brasileira de Inovação, abordar especificamente esta questão, a questão levantada por todos que me antecederam. Ao invés de discutir a minha antiga proposta de imposto único, de falar de reforma tributária de maneira ampla, eu quero discutir a base conceitual sobre a qual nós devemos construir um novo sistema tributário para o país. Então, eu vou abordar fundamentalmente o aspecto inovação, que, evidentemente, extrapola bastante para o tema competitividade. Vou deixar o tema da equidade para a especialista, a professora Maria Helena Zocul, que vem há bastante tempo também discutindo esse tema, ainda que eu faça algumas ousadas entradas nesse tema também aqui, mas de maneira muito acessória. O primeiro aspecto que eu queria mostrar para os senhores, isso que já foi dito aqui, até com uma certa exaustão, até chegando-se a ponto de exaustão, de um tema que vem sendo hoje abordado no mundo inteiro com uma intensidade crescente. Um profundo mal-estar com os sistemas convencionais e clássicos de exação tributária. Hoje o mundo é completamente diferente, como a própria Ana Carolina mencionou, do que foi há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, há 80 anos atrás, quando o nosso sistema tributário foi desenhado na reforma de 1965. Eu acho que o Raul foi muito claro quando ele disse que foram puxadinhos, foram improvisos, foram alterações pontuais, que acabaram transformando aquele modelo neste manicômio tributário, usando a frase do memorável e saudoso Roberto Campos, que escreveu um artigo na década de 90, usando esse termo. E a realidade é que, ainda que tenhamos esse manicômio tributário, as bases desse manicômio tributário continuam sendo as bases do sistema convencional criado em 1965. As características do mundo moderno estão aí. Não vou absolutamente rever ou explicitar cada uma dessas diferenças, mas é um mundo onde o passado não é mais um mínimo confiável indicador do futuro. As coisas ocorrem com tamanha rapidez, com tamanha imprevisibilidade, num ritmo alucinante que é muito difícil se estabelecer um marco institucional, conceitual para um novo modelo tributário que não se torne obsoleto em dias, em meses, quando muito em anos. E mais ainda, a nossa tradição tributária é calcada na estrita legalidade, como disse, eu não sou advogado, mas pesquisei aqui. No nosso Código Tributário Nacional, artigo 108. Estrita legalidade, ou seja, o sistema tributário, ele se baseia estritamente naquilo que está autorizado e previsto na nossa legislação. Dada a inflexibilidade, a morosidade das mudanças legislativas no nosso país e no mundo inteiro, isso não é característica só do Brasil, não. No mundo inteiro, mudar a lei é muito complexo, é muito difícil. Como ajustar este princípio da estrita legalidade com o mundo dinâmico, com o mundo que está num processo avassalador de alterações muito rápidas?
Bom, feitas essas brevíssimas considerações, como é que nós vamos fazer uma reforma tributária? Nós temos dois caminhos. Um deles é executar a reforma de maneira convencional, permanecendo ainda dentro dos marcos legais do modelo idealizado em meados do século passado, onde nós tínhamos ainda uma economia industrial, ou implantarmos algum novo paradigma que se ajuste cada vez mais, ou pelo menos minimamente, à realidade desse mundo em constante mutação. Vamos abordar, em primeiro lugar, o modelo convencional de reforma, e eu quero simplesmente apontar alguns aspectos. Como eu disse, eu não quero discutir aqui a configuração da reforma tributária, o API vai falar sobre isso depois, o Raul já falou, que tributo cria, que tributo substitui qual vai ser o prazo de implantação, que alterações serão feitas, quais as novas bases tributárias. Eu estou querendo discutir a conceituação efetiva desses novos tributos e desse novo modelo. O que é que está por trás no conceito sobre o qual eles serão apoiados? Um IVA convencional é o que está sendo hoje proposto quase que unanimemente por todos os candidatos presidenciais e por todas as suas assessorias, que reúnem praticamente os melhores economistas do país. Uma coisa curiosa é que todos eles falam na unificação tributária, não no imposto único. O imposto único é outra coisa. Foi mencionado aqui algumas vezes, o imposto único é um outro projeto, é um projeto que tem uma característica muito mais heurística, muito mais acadêmica do que prática, mas o que está sendo discutido hoje é um intenso processo de unificação tributária. E a grande dúvida é sobre que base esta unificação deve ocorrer. Uma delas é esta, é o IVA, né? É um ponto positivo, sem dúvida alguma, o fato de que ele simplifica a rotina de empresas ao se criar um IVA convencional nacional, agregando, unificando todos os impostos sobre valor agregado atualmente existentes, e alguns que não o sejam seriam transformados em tributos sobre valor agregado. Ele simplifica a rotina e, sem dúvida alguma, gera alguma economia operacional e administrativa, mas eles têm alguns pontos negativos, oriundos exatamente dessa característica, de certa forma, artesanal e ultrapassada dos tributos da era industrial. Quais sejam? Primeiro, a base restrita. Por quê? O IVA, pelo que o próprio nome diz, a base é o valor agregado em cada etapa no processo de produção, não é? O projeto que eventualmente vise agregar todos esses tributos, inclusive estaduais e municipais, numa só base, sob esse novo valor agregado nacional, provavelmente exigiria uma alíquota alta, estimo 25%, 30%. Daí a necessidade de se criar os seletivos, como o Raul está propondo, para fazer com que a alíquota possa ser reduzida do IVA. Mas, por outro lado, existem inconvenientes em se criar impostos seletivos com alíquotas pesadas nos principais setores da economia brasileira: comunicação, telecomunicações, veículos, energia elétrica, combustíveis, pelo seu impacto na matriz interindustrial brasileira e pelos seus impactos, aí sim, altamente distorsivos nas relações de preço da economia. Mas seria uma resposta para fazer com que esta alíquota do IVA, necessária para unificar todos os tributos, federais, municipais, estaduais, em apenas um IVA nacional. Outro ponto negativo é que, pelo fato de ter alíquota elevada, é evidente que isso estimula a sonegação, né? A evasão, a sonegação. Agora tem um novo termo para evasão e sonegação, né? A agressividade tributária é o que se usa muito em todos os debates internacionais, etc. A agressividade tributária não deixa de ser evasão, sonegação, elisão. E isto também é estimulado pela alíquota elevada, né? Esta agressividade tributária, ela varia na proporção
direta da alíquota nominal do tributo e, consequentemente, isso provavelmente, com elevação da alíquota do IVA, acima, certamente, da modal de 12%, que é o que nós temos hoje no país, no ICMS, deve estimular bastante a sonegação. Mantém a complexidade de um sistema declaratório, industrial, artesanal, dependente de contabilidade fiscal para a sua apuração, e mantém, evidentemente, o elevado custo de conformidade das empresas, que já foi aqui mencionado bastante, como um elemento característico do sistema tributário atual. Quais são as principais características de um modelo industrial, de um tributo industrial, ou criado na era industrial, e que hoje podem significar obstáculos quase que intransponíveis à sua continuidade no mundo digital? Primeiro, esse tributo, para a sua apuração, veja, eu não estou falando aqui de simplesmente colocar no computador e transformar os dados e transferi-los mais rapidamente, ou arquivá-los na nuvem, ou fazer, enfim, cruzamentos de dados muito mais rapidamente com computadores. Isso apenas agiliza determinados processos. Eu estou falando num estágio atrás disso. O que é que está na concepção para a apuração desse tributo, que depois será, através de sistemas de informática, rapidamente manipulados, sem dúvida alguma. A grande crítica que eu faço é que o sistema tributário brasileiro ele tem sido absolutamente impermeável às inovações que estão avassalando o mundo inteiro, em todos os setores, produção, serviços, prestação de serviços de comunicação, telecomunicações, criação de novos produtos e assim por diante. Isso não tem afetado o sistema tributário na sua concepção em termos de novas bases tributárias. As bases tributárias convencionais exigem todas essas coisas: materialidade, identificação geográfica, nacionalidade, local de origem e destino de bens e serviços transacionados, caracterização clara e objetiva do fato gerador e propriedade de bens e serviços transacionados, tipificação classificatória de produtos para o correto enquadramento de bens e serviços sujeitos à tributação. Essas coisas estão desaparecendo no mundo digital. Não existe mais. Como caracterizar um produto que é produzido numa configuração absolutamente inidentificável do ponto de vista da sua nacionalidade, da sua origem, do seu destino, da sua propriedade, da sua caracterização, da sua tipicidade. Isso vai fazer com que a construção de um novo sistema tributário calcado num modelo tão antiquado quanto... Perdão, o termo não seria esse, mas ainda que exijam algumas, que devam ter alguns atributos que estão cada vez mais difíceis de serem identificados no mundo moderno, pode significar, sim, um avanço muito pequeno em termos de melhoria no sistema tributário. Portanto, tais atributos são essenciais para a configuração tributária, mas acham-se cada vez mais escassos, mais imprecisos e indefinidos no mundo moderno. Um novo paradigma. Qual seria o novo sistema tributário? Eu venho defendendo, evidentemente, já há bastante tempo, como é conhecimento de muitos, o uso da movimentação financeira como uma nova base tributária. Essa, sim, muito mais compatível com esse mundo digital que eu tentei descrever aqui para os senhores. A unificação de tributos sobre essa base provavelmente vai significar uma maior adesão a essa era da informática, de transmissão de dados e automação. Outra característica: o Brasil possui um dos sistemas bancários mais desenvolvidos do mundo, isso é sabido, não é? O imposto sobre movimentação financeira é um tributo que, de certa forma, é uma base tributária que, de certa forma, congrega todas as bases tributárias atualmente exploradas, todas elas, com exceção da riqueza, como estoque. Riqueza como estoque não é atingida pela movimentação financeira, mas todas as outras bases tributárias atualmente utilizadas e exploradas no mundo, elas encontram o seu reflexo, elas encontram o seu impacto na movimentação financeira
que ela dá origem, consequentemente, a uma base tributária ampla. É a síntese de todas as bases tributárias atualmente existentes, que é a movimentação financeira. Segundo Vitor Tanzi, acho que já foi mencionado aqui, é uma das grandes inovações tecnológicas tributárias inventadas no século passado, no final do século passado. Ele dizia que o século XX teve apenas 2 inovações tributárias. A primeira delas foi a criação do IVA, e a segunda foi a base da movimentação financeira, usada pioneiramente pelo Brasil durante 12 anos. Quais seriam as vantagens desta nova base sobre movimentação financeira? Primeiro, a alíquota baixa, uma vez que a base é muito mais ampla. Simplifica, o tributo é cobrado de modo automático, tudo isso que nós já conhecemos, e inclusive se tenta agora aplicar como mais uma muleta no IVA, que seria o uso da informática para o cálculo e a arrecadação desse novo IVA, que é o projeto do Raul. Mas o que eu estou discutindo não é o uso, a agilidade e a facilidade na cobrança do imposto, mas sim o conceito da base tributária que dá origem a essa arrecadação e, consequentemente, certamente vai agilizar o processo de arrecadação, mas não altera a essência fundamentalmente artesanal do tributo. Minimiza a sonegação, não é que reduz o contencioso, elimina a existência de contencioso. Rapidamente, uma vez que já me avisaram que eu tenho mais 5 minutos, eu quero rapidamente falar sobre quais são as principais críticas a esse tipo de tributo. Lembrando que o primeiro uso que foi feito dele foi em 1993, 94, 93, por Fernando Henrique Cardoso, quando ele criou o IPMF. Ele criou o IPMF, vigiu durante 1 ano e meio, depois ele foi renovado por mais um período, deixou de existir, voltou como um imposto para o custeio da Previdência com o Jatene e perdurou até 2007. Esse tributo foi alvo de um enorme e gigantesco conflito político que acabou gerando a sua eliminação, deixou de vigir a partir de 2007, como mencionado aqui. E o curioso, e eu vivi isso, na época, inclusive, eu era deputado, quando Fernando Henrique defendia, o PT era radicalmente contra, depois que o PT virou governo, aí ele queria prorrogar, defendia radicalmente a continuação da CPMF, aí o PSDB era totalmente contra. Enfim, foi um tributo que acabou sendo vitimado pelas paixões políticas do momento. Quais são as grandes críticas que são feitas a esse tributo? Aqui eu vou entrar rapidamente na seara da professora Maria Helena Zocum, mas ela vai poder abordar isso mais detalhadamente. Mas, especificamente, esse tributo, eu tenho aqui alguns estudos que foram feitos, a Maria Conceição Tavares, né? O próprio Joaquim Levy já se manifestou sobre isso, um trabalho muito bem feito, na USP, em 2006, também atesta que um tributo sobre movimentação financeira não é necessariamente regressivo, e alguns outros trabalhos que eu menciono aqui, mas eu vou rapidamente mostrar apenas esse, que é o trabalho lá da USP, feito pelo Nelson Paes e pela Mirta Bugarin, onde eles tentam calcular e calculam aqui a progressividade ou regressividade dos tributos, sobre consumo especificamente, que é a grande crítica que se faz à tributação sobre movimentação financeira. Curiosamente, o único tributo que mostra alguma progressividade é o ISS. Curiosamente. E vejam que a CPMF ele é um imposto proporcional, até nominativamente ele é um tributo proporcional, não é nem regressivo nem progressivo, e isso está aqui aferido nesse trabalho. Enfim, aqui tem os outros tributos. A conclusão que esse tributo chega é que praticamente a tributação sobre consumo tem sido razoavelmente proporcional no Brasil, não tem mostrado nenhuma grande regressividade como normalmente se atesta.
Outra crítica que se faz é a desintermediação bancária, que a CPMF vai destruir os bancos, que vai levar à dolarização da economia, a volta ao escambo, a troca de mercadorias, enfim. Evidentemente, isso não aconteceu, a experiência de 12 anos no Brasil já comprovou esse fato. A grande crítica que se tem aí conceitual é da cumulatividade, a cascata, que virou um mantra de crítica a esse tributo. Essa é uma crítica que exige uma aferição empírica. Ela não pode ser feita apenas teoricamente, pelas razões que eu menciono aí. Em primeiro lugar, uma das críticas mais comuns que se faz à cumulatividade é aquela coisa de cadeias de produção longas e curtas, etc., o que não faz nenhum sentido. Toda a cadeia de produção é infinita, é um processo circular, é um conjunto de equações simultâneas, portanto, não existe nenhuma causalidade específica e, portanto, esse tributo ele tem sempre cadeias infinitas. Qualquer produto tem cadeias infinitas. Portanto, a tributação sobre movimentação financeira não tem qualquer característica de afetar chamadas cadeias longas ou curtas de forma diferenciada. Isso não existe. Teoricamente, nós podemos ver que a cumulatividade, rapidamente, ela vai 3 ou 4 ou 5 etapas para trás do processo final de produção. Ela se exaure muito rapidamente e, consequentemente, a cumulatividade não tem o impacto que muitas pessoas imaginam de distorcer tão terrivelmente os preços relativos. Teoricamente, esse gráfico mostra isso, né? Eu fiz esse estudo com uma alíquota de 1% sobre um produto de venda final, valor de 100, aqui apenas para facilitar o raciocínio, mas a variável fundamental para se calcular esta curva, né, a integral dela é que mostra a arrecadação tributária, ela depende da relação entre valor agregado e preço final do produto em cada etapa do processo de produção. E eu usei aqui valor agregado equivalente a 100% em cada etapa do processo de produção, ou seja, considerando todos os insumos, inclusive fatores de produção, insumos, somado o valor agregado, salários, lucros, juros e aluguéis, equivalentes a mais o mesmo valor de insumos, ou seja, 100% de valor agregado sobre o valor dos insumos. Esse é o parâmetro que eu utilizei. Quanto maior esse parâmetro, é evidente que maior vai ser a cumulatividade ao longo desse período. O tributo sobre movimentação financeira, hoje, é usado por vários países, ainda continua sendo usado. O Brasil deixou de ser, mas tem uma experiência importante, daí eu ter colocado aí. A Argentina ainda tem esse imposto com uma alíquota de 1,2%, 0,6% no débito e no crédito. Vários desses países já utilizaram. A Hungria implantou o imposto único depois de um imposto sobre movimentação financeira depois de um grande debate com o Banco Central Europeu há 2 anos atrás. Está sendo utilizado hoje, é um imposto, um tributo importante na configuração da arrecadação daquele país. E, finalmente, empiricamente, eu tentei calcular qual é efetivamente o impacto que uma tributação sobre movimentação financeira teria sobre 168, se não me engano, setores da matriz insumo-produto que eu calculei a partir da TRU, da Tabela de Recursos e Uso do IBGE. Venho fazendo isso anualmente, na medida das suas divulgações, e esse aqui é o resultado básico. Por exemplo, setor 16, carvão mineral. Com o sistema vigente de 8 tributos, a carga tributária em carvão mineral é hoje de 36%, cairia para 14%, no caso de um MF de 2,81%, que seria a alíquota necessária para gerar a mesma arrecadação do que os 8 tributos que compõem esse modelo aqui. Isso é que é importante, é a mesma arrecadação. Aquela alíquota gera a mesma arrecadação do que o conjunto dos 8 impostos aplicados aqui. E a carga tributária setorial tem esta configuração. Rapidamente, só para dar o resumo disso, a carga tributária
com o sistema vigente, máxima, eu não me lembro qual é o setor, se não me engano, é combustível, alguma coisa na linha de combustível, é 65%. A máxima com o imposto sobre movimentação financeira, no caso seria quase que o imposto único, não é o que nós estamos falando hoje na reforma tributária em discussão no país, seria de 17%. A carga tributária mínima é 16,67%, seria de 5,39%. E o mais importante, o desvio padrão mede o chamado efeito da cumulatividade, o efeito da cascata. Os economistas sabem que a grande crítica conceitual que é feita é o fato de que a cumulatividade altera de maneira bastante distorsiva os preços relativos e, consequentemente, introduz elementos de ineficiência alocativa na economia. E no sistema vigente hoje, a distorção de preços relativos com os tributos atuais é de 7,52% e se cairia para 2,76%. Portanto, os dados empíricos não comprovam os efeitos deletérios do ponto de vista da competitividade de um tributo sobre movimentação financeira no Brasil. Alguns estudos têm chegado a resultados semelhantes, um deles é esse do SESCUM, do Banco Mundial, mas são poucos os trabalhos que vêm sendo feitos, até porque o grande laboratório para esse tipo de trabalho seria o Brasil. O tributo foi eliminado em 2007 e, consequentemente, se deixou de fazer trabalhos mais intensos nesse. Os interesses contrariados com esse tipo de coisa. Qual é o grande debate? Logicamente, tem a questão da burocracia pública, a questão da corrupção, da concorrência deslegal e, principalmente, questões federativas que também podem implicar em alguns impactos muito significativos. Portanto, o que eu quis trazer aos senhores foi, fundamentalmente, uma discussão de fundo. Que tipo de reforma tributária nós devemos fazer, independentemente de entrarmos nos meandros, no intestino de como seria a composição dos tributos, etc. Que tipo de base tributária deve ser a base tributária do futuro, aquela que efetivamente deve presidir preocupações do país com relação à configuração de um novo sistema tributário no mundo moderno. Nós não podemos regredir e continuar insistindo nos remendos, nos esparadrapos, nas improvisações em termos de um sistema que foi produzido para uma economia industrial, que exige um sistema de autodeclaração com auditoria, sistemas artesanais, e que, no mundo moderno, são conceitos cada vez mais imprevisíveis e, consequentemente, muito difíceis de darem sustentação às bases tributárias dos países no mundo moderno. É isso. Muito obrigado.